Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E há um momento em que Deus começa a mover as peças da sua vida, silenciosamente, estrategicamente, e de forma que poucos reconhecem. Você sente? Há algo dentro de você que clama por mais, não por luxo vazio, mas por um propósito que sustente sua alma, por uma abundância que glorifique o nome dele. E se eu te dissesse que a Bíblia mostra o caminho para essa prosperidade? Sim, mostra. Mas não é fácil, não é popular, não é rápido e não é para todos. É um caminho estreito, reservado para os que têm fé com ação, para os que ouvem a voz de Deus e têm a coragem de obedecer, mesmo quando tudo à volta grita o contrário. Antes de tudo, quero te pedir algo. Se essa mensagem já começou a tocar teu espírito, se algo dentro de ti diz, essa palavra é para mim, então se inscreve agora neste canal. Não apenas para ouvir, mas para caminhar junto. Estamos construindo algo maior aqui. Um movimento de transformação. Uma geração de mentes fortes com corações rendidos a um propósito divino. Se junte a nós. Agora, ouça com atenção, porque o que virá a seguir pode ser a virada da sua vida. A Bíblia nunca escondeu que o caminho da prosperidade exige sacrifício. Ela fala de obediência, de visão, de fé, mas acima de tudo, de disciplina. De caminhar em direção ao invisível, com a certeza de que aquilo que não se vê é mais real do que tudo que os olhos podem alcançar. É por isso que muitos desistem, porque querem colher sem plantar, querem resultados sem raízes, querem bênçãos sem quebrantamento. Mas em Provérbios 13:4 está escrito: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. E é aí que o princípio de Hill se encaixa. Ele diz: a riqueza começa com um estado de espírito, com uma clareza de propósito, com uma fé ardente. Fé sem ação é ilusão, e ação sem direção divina é vaidade. Vamos falar de propósito, porque todo o plano de prosperidade começa aí. Deus não prospera o vazio, Ele prospera o propósito. E você, já entendeu o seu? Já silenciou o barulho lá de fora para ouvir a voz daquele que te criou? Se não fizer isso, qualquer riqueza que alcançar será areia escorrendo por entre os dedos. A verdadeira prosperidade é sólida, é construída sobre a rocha. Muitas vezes você ora por bênçãos, mas rejeita os testes. Quer subir, mas recusa a escada. E Deus está dizendo: filho, primeiro eu formo em você o que depois eu vou entregar nas tuas mãos. A formação vem antes da promoção. E o silêncio de Deus, às vezes, é o treinamento dele. Você já sentiu que tudo está travado? Que nada anda? Talvez não seja ataque. Talvez seja Deus te preparando. Porque quando a porta certa se abrir, Ele quer que você esteja pronto para entrar e dominar, não para tropeçar e cair. Prosperidade não é uma chuva de dinheiro. É uma liberação de propósito, de clareza, de sabedoria. É quando sua mente é iluminada e suas mãos são fortalecidas para conquistar aquilo que glorifica o reino. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Mas o mundo inverte. Ele diz: busque as coisas e depois pense no espiritual. E é por isso que tantos vivem correndo atrás do vento. Trabalham, mas continuam vazios. Adquirem, mas não desfrutam. Compram, mas não têm paz. Napoleon Hill entendeu que a mente é o campo de batalha da prosperidade. Que sem dominar os pensamentos, ninguém governa a própria vida. A Bíblia já dizia isso. Como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Aquilo que você acredita, você atrai. Aquilo que você declara, você constrói. Aquilo que você teme, você alimenta. Então a pergunta é: no que você tem crido? Você foi criado à imagem do Criador. Isso significa que há poder em você para criar também, para dar forma ao invisível através da fé, da palavra e da ação. Mas essa criação exige renúncia. Exige deixar para trás o que é pequeno para receber o que é grande. E nem sempre grande é confortável.
Às vezes, a prosperidade te tira da zona de conforto. Te força a crescer, a enfrentar medos, a sair do barco e andar sobre as águas. Agora escuta isso com atenção. Você não está ouvindo isso por acaso. Há um tempo profético sobre tua vida. E esses sinais, sim, esses 7 sinais da exaltação de Deus, eles não são apenas informações. Eles são confirmações, marcas no teu caminho. Cada uma delas é como uma placa dizendo: continue, você está mais perto do que imagina. 1. Deus te isola para te revelar. Quando Deus está prestes a te exaltar, Ele primeiro te separa. Pessoas somem, portas se fecham, convites desaparecem. Você sente o peso da solidão, mas o que você não percebe de imediato é que isso não é rejeição, é proteção. Deus tira o barulho ao redor para que você ouça claramente o que Ele está dizendo. Napoleon Hill escreve: toda adversidade, todo fracasso, toda angústia traz consigo a semente de um benefício equivalente. Esse isolamento, que você acha ser abandono, é na verdade o campo fértil onde Deus planta a visão. É onde Ele sussurra os planos que seriam abafados na multidão. Muitos ignoram esse sinal, acham que estão sendo esquecidos, mas os escolhidos entendem. O deserto precede a terra prometida. 2. Inquietação interna, sem explicação. Você olha ao redor e tudo parece estar bem. Mas dentro de você, algo está em ebulição. É como se Deus estivesse apertando seu espírito, dizendo: você nasceu para mais. Esse desconforto não vem do fracasso, vem da estagnação. É o Espírito Santo te empurrando para o teu próximo nível. Napoleon Hill chamaria isso de insatisfação construtiva. Uma força que te move a romper o ciclo da mediocridade. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para influenciar, transformar, governar. Mas antes de te elevar, Ele te sacode. Esse desconforto interno é o eco do teu propósito batendo a porta. 3. Portas fechadas sem lógica. Você ora, se dedica, planeja, e mesmo assim, tudo parece travado. Mas escute isso. Deus fecha portas que parecem boas para te conduzir às portas que são certas. E as portas certas não se abrem com força, se abrem com obediência. Hill dizia que a derrota temporária não é fracasso. A Bíblia nos ensina a mesma coisa. José teve todas as portas fechadas. Foi vendido, acusado injustamente, preso, até que a porta do palácio se abriu. Se ele tivesse entrado em portas erradas antes da hora, teria perdido o que Deus preparou. Quando portas se fecham sem explicação, é porque a mão de Deus está escrevendo um novo caminho. 4. Rejeição injusta. De repente, pessoas começam a te rejeitar sem motivo claro. Amigos se afastam, oportunidades evaporam, você é mal interpretado. Isso dói, mas é um sinal de que Deus está te posicionando. Ele permite que alguns te desacreditem, para que quando Ele te levantar, ninguém roube a glória. Napoleon Hill alerta que muitos desistem ao primeiro sinal de crítica, mas os que persistem, esses tocam o extraordinário. A rejeição injusta é a lapidação da tua identidade. Deus está te ensinando a depender dele, não da aprovação dos outros. Quando você se torna imune à opinião alheia, você se torna imparável. 5. O teste da fidelidade no escondido. Antes de te colocar em público, Deus te testa no secreto. Você será tentado a negligenciar, a cortar caminho, a dar um jeitinho. Mas a exaltação só vem quando você é fiel mesmo quando ninguém está olhando. Hill fala da importância da integridade invisível. Fazer o certo, mesmo sem reconhecimento. A Bíblia nos mostra isso com Davi. Ele foi ungido rei, mas voltou para o campo a cuidar das ovelhas. Só quando ele passou no teste do escondido, Deus o colocou à vista de todos. O teste não é sobre resultado, é sobre caráter. 6. Guerras espirituais intensificadas. Quando está perto de subir, a guerra aumenta. Ataques emocionais, dúvidas, cansaço, oposição repentina. É o inimigo tentando te fazer recuar antes da vitória. Mas escute,
O inferno nunca ataca o que não representa ameaça. Hill dizia: quanto maior o seu propósito, maior a resistência que você enfrentará. Mas a Bíblia já te avisou: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Se você está enfrentando lutas maiores do que nunca, é porque está mais perto da exaltação do que jamais esteve. Permaneça. 7. Palavras proféticas começam a se cumprir, coisas que Deus te mostrou anos atrás começam a se alinhar. Pessoas que você nunca imaginou começam a te procurar. Convites inesperados, oportunidades divinas, visões antigas ressurgem com força. E dentro de você, uma certeza: chegou o tempo. Hill acreditava que todo desejo ardente alinhado com fé e propósito acabaria manifestando-se no mundo real. E quando Deus diz, é agora, não há inferno que impeça. Você começa a perceber que nada foi em vão. Os desertos, as dores, os silêncios, tudo fazia parte da rota. Escute com atenção. Se você enxergou esses sinais na sua vida, se tudo ao seu redor parece estranho, se a pressão aumentou, se a solidão bateu, se o mundo virou as costas, então talvez o que esteja acontecendo não seja um fim, mas um anúncio. Um anúncio do céu. Um lembrete silencioso de que sua exaltação já foi decretada e você precisa estar pronto. Napoleon Hill escreveu: quando o desejo é forte o suficiente, você saberá que o destino está ao seu lado. Mas desejo sem preparação é desastre. Você pode até ter sido escolhido por Deus, mas se você não estiver pronto, se você não estiver com a mente alinhada, com a fé ativa, com a disciplina afiada, você vai ver a bênção passar e não vai conseguir segurar. A Bíblia não esconde isso. O caminho da prosperidade é real, mas não é fácil. É estreito. É para quem não se curva à distração, ao orgulho ou ao medo. É para quem entendeu que Deus não exalta os mais populares, os mais ricos ou os mais seguidos. Deus exalta os fiéis, os que resistem, os que não desistem mesmo quando não entendem. Agora pare, respire fundo, pense. Você está mesmo pronto para ser exaltado? Está mesmo vivendo como alguém que foi chamado? Ou está se sabotando com procrastinação, desculpas e religiosidade vazia? A exaltação exige ação. Deus vai te colocar onde você nunca imaginou, mas você precisa levantar da cadeira, parar de rolar a tela e começar a agir como quem já carrega uma promessa. Não é coincidência você estar assistindo a esse vídeo. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te alinhar, porque Ele quer te despertar, porque Ele quer que você diga: Senhor, eu estou pronto, me envia, me usa, me molda. E se isso fez sentido para você, não deixe esse momento passar. Inscreva-se agora. Não só porque isso ajuda o canal, mas porque aqui você vai ser lembrado todos os dias de quem você é e do que Deus já colocou dentro de você. Ative o sino, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa para não desistir antes da exaltação chegar. E compartilhe com alguém que está prestes a quebrar, que está pensando em parar, porque talvez essa pessoa só precise de um sinal, e esse vídeo seja o sinal dela. Lembre-se, Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para reinar. Então prepare-se, porque quando Ele decide te exaltar, nem o inferno inteiro consegue impedir.